Vamos lá, pessoal, continuando a nossa brincadeira aqui então, ó, da corda amarrada na parede e eu executando aqui numa ponta movimentos bruscos, né, para cima e para baixo. O que vai acontecer? Eu vou provocar uma série de ondas nessa corda, tá legal? Então, essas perturbações sucessivas, pessoal, ou seja, essas perturbações sendo repetidas, vai dar origem àquilo que nós chamamos de onda periódica. Tá bom? Então eu fico brincando o tempo todo com isso aqui, ó, movimento para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então eu vou provocar nessa corda aquilo que nós chamamos de onda periódica, tá bom? Então deixa eu trazer o desenho da onda para o papel, pessoal, que eu preciso destacar alguns movimentos, eu preciso destacar alguns elementos, né, nessa chamada onda periódica. Primeira coisa, pessoal, a onda, né, depois que você estabeleceu esse tipo de movimento aqui, ó, a onda ela se propaga com velocidade constante. Então, a velocidade da onda periódica ela é constante, ela nem aumenta e nem diminui. Tudo bem? Pessoal, então eu coloquei aqui no quadriculado o perfil de uma onda e eu preciso destacar alguns pontos com vocês aqui, ó. Pessoal, então você percebe que mesmo na brincadeira, independente desse desenho que está aqui, ó, você vê que a onda atinge pontos altos e pontos baixos. Pontos altos e pontos baixos. E por aí vai, tá legal? Pessoal, o ponto máximo que a onda atinge é chamado de crista da onda, tá legal? E o ponto mais baixo que a onda adquire, que a onda tem, é chamado de vale da onda. Tá legal? Bom, se você pegar a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos, você tem aquilo que nós chamamos de comprimento de onda. Então, o comprimento da onda vai de uma crista a outra ou de um vale ao outro, desde que eles sejam consecutivos. É simbolizado aí, pessoal, pela letra grega lambda, tá certo? Que tem esse formato aqui, ó, tá certo? Voltando aqui ainda no quadriculado, pessoal, é o seguinte, ó, eu coloquei aqui um ponto médio, que seria essa reta aqui do meio, ó, seria o meio da onda, tá certo? Eu estou chamando isso daqui de ponto de equilíbrio. Se você pegar a distância que vai do ponto de equilíbrio a uma crista ou do ponto de equilíbrio até um vale, você tem aquilo que nós conhecemos como amplitude da onda, tá certo? Que é representado aí pela letra A minúscula. Então, esse Azinho que está aqui, ó, é chamado de amplitude. Para você visualizar, pessoal, para você entender isso daqui, tem que visualizar no desenho, tá certo? Então, vamos lá, ó, do ponto médio até uma crista ou do ponto médio até um vale, nós temos aquilo que nós conhecemos como amplitude da onda, tá certo? Pessoal, o que vem a ser o período? Olha, a onda, para sair daqui e chegar até um determinado ponto, tá certo? Vou colocar que seja aqui, ó. Pode ser aqui, qualquer ponto que for, tá certo? Demora um determinado tempo, tá certo? Intervalo de tempo. Ela viaja com velocidade constante, tá certo? Então ela vai demorar um tempo também para viajar. A esse tempo, pessoal, gasto num ciclo completo, nós vamos chamar de período. Tá legal? Então, por exemplo, para ela sair do ponto médio, tá certo? E voltar novamente ao ponto médio, ó, ponto médio é a reta que está aqui no meio, ó. Ela gasta o quê? Ela gasta um determinado intervalo de tempo. A isso daqui, ó, nós vamos chamar de período, tudo bem? Pessoal, e o que vem a ser frequência? A frequência, matematicamente falando, representada aqui pela letra F minúscula, ó, a frequência é justamente o inverso do período. É só você pegar e inverter o período. Colocar 1 sobre o t, que é o período, é o inverso do período. Matematicamente, isso daqui seria o quê? Seria a frequência. Tá legal? Ou então você também pode dizer, já que um é o inverso do outro, se a frequência é o inverso do período, o período também vai ser o quê? O inverso da frequência, pessoal. Tá legal? Mas agora, conceitualmente falando, o que vem a ser frequência? Frequência vai ser o número de vezes que um fenômeno se repete num determinado intervalo de tempo. Tá ok?
Por exemplo, se você tem, por exemplo, tem uma engrenagem, né? Então, vamos supor que você esteja dando voltas com essa engrenagem. Então, quando você pega e faz isso daqui, ó, ou seja, a partir daqui, tá certo? A partir daqui, ó, tá ok? Quando você pega e sai daqui, quando você pega e sai desse ponto e vem para cá, ó, o que acontece? Demorou um certo tempo para isso acontecer. Então, nós chamamos isso de período. Agora, imagine o seguinte, pessoal, que você está dando muitas voltas, ó, muitas voltas. Tá certo? O que significa isso em termos de frequência? O número de voltas que você dá num determinado período de tempo que você marcou seria o quê? Seria chamado de frequência. Então, o número de vezes que eu executei essas voltas aqui, ó, num determinado período de tempo, é chamado o quê? É chamado de frequência. A frequência, pessoal, ela é dada em hertz, Hz, o símbolo. O hertz seria o quê? Seria o inverso do segundo. Inverso do segundo é a mesma coisa que segundo a menos 1. Tá legal? Pessoal, maiores detalhes nós vamos ver nos próximos vídeos agora. Aguarde um minutinho.